Olá, buenas tardes, muy buenas tardes. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira e espanhol. Boa tarde também para os colegas professores, as colegas professoras que acompanham vocês aí nas escolas, pessoal que assiste aula pelo IPTV. Ali eu vejo o pessoal de Gerumênia e o pessoal de Pajeú. Pode ser que chegue mais gente. Tem gente que às vezes assiste só uma aula, aí vem só para aula de espanhol, então pode ser que cheguem. Nas últimas semanas eu venho trabalhando o verbo como vocabulário, não como conjugação. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre falsas cognatas e responder questões de interpretação de texto também. Tem falsa cognata, tem uma parte de vocabulário também. Eu procuro, nessas últimas semanas de outubro, trazer alguma coisa que vá contribuir ali para quem vai fazer espanhol, né? Quem optou por espanhol no Enem. Boa tarde, Érica. Satisfação. E a partir da próxima semana, as 2 aulas que antecedem o Enem, acredito, a gente vai responder questões específicas do Enem. Questões que já foram aplicadas. Vou relembrar algumas conjunções, o significado delas, né? Já que está chegando a data da prova, agora em novembro, mês de outubro está se acabando, né? Eu vou falar isso agora, nessa aula de hoje, e vou voltar a falar nas próximas aulas. No caderno do primeiro dia de prova, na parte de língua estrangeira, vem a prova de inglês e a prova de espanhol. Vem as 2 provas no caderno. Mas você vai responder só o que você escolheu. Então não esqueça disso, né? Vem as 2 línguas. Na escola vocês estudam as 2 línguas, fazem prova das 2 línguas. Mas lá no Enem você fez uma escolha. Então se você escolheu espanhol, responda a sua prova de espanhol. Se escolheu inglês, responda a sua prova de inglês, né? Porque não vai ter espaço para você preencher com as 2 línguas, não tem. Né? A prova é feita com as 2 línguas por uma questão de logística, de praticidade. Tá? Outra coisa que eu vou falar agora e vou repetir também nas próximas semanas. É uma dica, enfim, e ela é muito... pronto, a Érica está lembrando aqui que ontem liberaram, né? Disseram qual é o local, qual vai ser o local de prova. Enfim, mais uma dica. Tá chegando, né, Érica? Eu, quando vou fazer uma prova, e às vezes aparece prova, eu faço prova, né, ou um concurso, alguma coisa, eu acho mais prático começar pelaquilo que a gente conhece, tem mais facilidade. Eu trabalho assim, né? Sei lá, tem um concurso para professor de espanhol, tem a prova específica de espanhol, aí geralmente tem uma prova de legislação e uma de português. Eu começo pela de espanhol, porque no começo da prova você está descansado, está ainda assim com muita energia, então respondo toda a prova de espanhol, aí aqui eu vou para português, aí deixo a legislação por último, que eu sei que vai dar mais trabalho. Enfim, é uma dica, não sei como é que é para vocês, né? Ou seja, de não gastar energia com aquilo que eu sei que vai me dar mais trabalho, que eu não tenho tanta habilidade. Enfim, é uma dica a mais, tá? 19 dias. A Erika está na contagem regressiva. Então, como eu falei para vocês, eu vou começar hoje falando sobre falsas cognatas e, na sequência, tem uma parte de vocabulário e tem interpretação. Esse material ele traz interpretação, tá? Quando eu terminar de fazer esse exercício sobre falsas cognatas, depois eu marco entre elas aquelas que eu acho mais... Eu posso fazer, inclusive, isso agora, enquanto eu for lendo. Aquelas que eu acho mais
do conhecimento. Porque me perguntam, cai muita falsa cognata na prova de espanhol? Eu respondo sempre, não. O propósito não é saber se você consegue aprender uma lista, decorar. Não, o propósito não é esse. A prova de espanhol é uma prova de interpretação, como é a prova de inglês. O que é que ele quer saber? Se você lê o texto e se você entender o texto, você pode responder uma pergunta sobre aquele texto, né? Agora, algumas falsas cognatas, elas fazem parte do dia a dia de quem estuda espanhol. Por exemplo, é o caso da palavra embaraçada. Essas palavras numeradas são todas falsas cognatas. Na semana passada, quem acompanhou a aula, eu respondi um texto que falava sobre aborto na Argentina. Os textos, geralmente, eles trazem temas atuais, assuntos atuais, né? Ou assuntos da história, mas que refletem no presente. Mas, geralmente, é notícia de um jornal, né? Notícia de jornal, ou um poema, né? E na semana passada, nesse texto que a gente respondeu sobre aborto, né? Aparecia a palavra embaraço, que é gravidez, aparecia embaraçada, que é grávida. É uma palavra que faz parte do cotidiano de quem estuda. Para você escolher espanhol, você tem que ter um mínimo de conhecimento, tem que ter uma, né? Mas a resposta para a questão não era a tradução dessa palavra, né? O texto queria saber qual era a decisão da Suprema Corte na Argentina a respeito da questão ali do aborto, uma coisa específica. E aí apareciam as palavras, né? Embaraçada, embaraço, né? Então essa, por exemplo, é uma palavra que faz parte, né? É vocabulário espanhol básico. E aqui eu continuo. Eu vou ler as palavras e vou para a tradução. Todas elas são falsas cognatas. Abono, acordar-se, acordar-se do verbo acordar. Acordar significa lembrar, né? Significa lembrar. É vocabulário básico. Apelido significa sobrenome. É vocabulário básico de quem sabe espanhol. Aí vem, beca, berro, borrar. Borrar significa apagar. Apagar, pode usar como deletar. O que eu estou marcando aqui de marcar texto, para mim, são palavras básicas, né? E, por sua vez, são todas falsas cognatas. Brinco, cachorro. Cachorro significa em espanhol filhote, de qualquer animal mamífero. Cinta, contestar, que é responder. Cubiertos, coelho, escova. Exquisito. Exquisito em espanhol é saboroso, delicioso. Graça, que é banha. Jubilação é aposentadoria. Largo. Largo em espanhol quer dizer longo, comprido. Falsa cognata. Oficina significa escritório. É uma falsa cognata. Pegar, pelado, polvo, presunto. Presunto quer dizer suposto, né? Rúbio é loiro. Baço é copo, né? Eu marquei aqui algumas palavras que eu considero do cotidiano, né? Do dia a dia, tá? Então, agora a gente vai para a associação. Repito para vocês, as palavras numeradas são falsas cognatas. Elas não têm o mesmo significado do português, tá? Então, é o caso, por exemplo, a coluna do português é a que vai mandar, tá? Então, é assim, agrião em espanhol é berro. Então, berro, a palavra de número 5, significa agrião, né? Não é de berrar. Gostoso, né? É a 15ª quince, né? 15ª palavra. Esquisito, né? Que comida esquisita, né? Que pan esquisito. Outra palavra também que se usa para dizer saboroso, gostoso em espanhol é rico. La comida está muito rica, que por sua vez pode funcionar como falsa cognata, rico, rica, né? Fita em espanhol
Cinta. Palavra de número 9, cinta. Orçamento em espanhol, pressuposto. Então, a palavra 25, pressuposto, é como se fala em espanhol, orçamento. Aí a gente tem a palavra de número 14, escova. Escova em espanhol, vassoura. A gente tem a palavra de número 3, apelido, que significa sobrenome. Então, apelido em espanhol é sobrenome. Pressuposto, que em espanhol é presunto. Presunto quer dizer pressuposto, suposto, tá? A palavra de número 11, cubiertos, que significa em espanhol talheres. A palavra de número 8, cachorro, filhote. A palavra de número 17, jubilación, significa aposentadoria. Eu marquei a palavra jubilación, que significa aposentadoria, porque como a gente trabalha na perspectiva de que apareça para vocês textos de jornal e que tragam atualidades, a questão de aposentadoria, aposentar-se, é um assunto atual no mundo, né? As pessoas envelhecendo, as pessoas velhas vivendo cada vez mais, né? E aí passam mais tempo vivas e enfim, tem que se pensar na questão previdenciária, como é que faz, como é que não faz, né? É um assunto do mundo, essa questão da jubilação, né? Da aposentadoria, associada à questão da longevidade. A palavra de número 23, polvo, quer dizer pó, poeira. A palavra de número 1, abono, significa adubo ou fiança. A palavra de número 18, ladrilho, em espanhol é como chama tijolo. A palavra de número 21, pegar, em espanhol significa bater, bater em alguém, bater, né? Ou colar, porque cola em espanhol é pegamento. Aí eu tenho uma palavra de número 26, manco, que é maneta em espanhol, que tem um defeito na mão, né, um problema. Gordura, aliás, a palavra de número 16, graça, que significa em espanhol gordura. Em espanhol, graça significa banha, sebo, gordura. E aí eu marquei a palavra graça, porque é uma palavra comum dentro do vocabulário de quem estuda espanhol, e que é a palavra que de repente possa aparecer dentro de um texto falando sobre sobrepeso, obesidade, vida saudável, né, comida gordurosa, graçosa, com graça, entendem? Temas atuais. A palavra de número deixa eu ver, 10, contestar, que significa responder. A palavra de número 2, acordar-se, que quer dizer lembrar-se. Acordar é um verbo bastante usado em espanhol, né? Acordar, não me acuerdo, não lembro. Se acuerda? Lembra? A palavra de número 30, surdo, em espanhol significa canhoto. A palavra de número 27, rúbio, rúbia, o feminino, significa loiro, loira. 19, a gente tem a palavra largo. Largo em espanhol quer dizer longo, comprido, pelo largo, cabelo comprido, calle larga, rua longa, comprida, né? Essa palavra ela aparece aqui, vez por outra, dentro dos textos que a gente responde. A palavra de número 4, beca, significa bolsa de estudos. A palavra de número 12, coelho, significa pescoço.
29, vaso, copo. A palavra oficina é escritório. Embaraçada, quando eu comecei, né, falei aqui a 13ª, a palavra de número 13, né, embaraçada, significa grávida. A borrar, número 6, apagar. Salsa, número 28, molho. Pelado, número 22, pelado em espanhol quer dizer careca, sem pelo. Pelo é cabelo, então pelado sem careca. E brinco, número 7, significa pulo. Brincar em espanhol significa pular, saltar, né? Então estão aí as falsas cognatas, tá? Tá aí em tela cheia. Eu vou pedir para marcar 1 minuto, que é o tempo que vocês fazem um print ou coisa do tipo. Marca, por favor, 1 minuto para a gente aqui, em tela cheia. 1 minuto. Marquei de marca-texto aquelas que eu considero, entre essas aqui, né, as que estão aqui, as que eu considero palavras básicas do vocabulário, né, enfim, associando a tema, a assunto. E agora a gente vai para mais vocabulário, tá? Mais vocabulário. Estou trabalhando verbos não como conjugação, mas sim como vocabulário. Eu vou ler com vocês esses verbos, estão todos no infinitivo. Eu comecei esse mês de outubro falando sobre esse conteúdo. Eu trouxe verbos dentro de frases, vocês lembram disso, né? E eu queria o sentido do verbo, né? Então não foi conjugação de verbo, mas sim vocabulário, sentido. Então, enquanto eu leio aqui, tentem vocês aí que estão assistindo a aula lembrar do sentido. Por exemplo, cambiar, o que é que significa? Tenemos que cambiar una lámpara. Alzar. Hubo una alza de precios para el consumidor. Aticar. Lembram desse verbo aticar? Necesito aticar una camisa. Aticar um cuello. Sacar. Hay que sacar la basura. Tirar. Necesito tirar esos papeles. Necesito tirar esos papeles a la basura. Quedar. Yo me voy a quedar en casa. Esta noche me voy a quedar en casa. Llenar. Tenemos que llenar un formulario. Invitar. Vamos a invitar María a la fiesta. O ¿me puedes invitar una pizza?
E cerrar. Hay que cerrar todas as ventanas. Ventanas quer dizer janela. E aí, quanto desses verbos você conhece, lembrou? No exemplo que eu dei, deu para ter uma noção? Vamos lá descobrir a tradução? Então, cambiar significa trocar ou mudar, né? Voy a cambiar de roupa. Vamos a cambiar de casa. Câmbio. Hubo um câmbio en el clima. Então, trocar, mudar. O verbo alçar significa elevar, subir. Eu falei, hubo una alza de precios para el consumidor, ou seja, houve um aumento, uma elevação de preços para o consumidor, né? Então, alçar, elevar, subir. Alçou a um puesto mejor. Então, subiu, né? Foi promovido, né? A um puesto mejor. Aticar. Veja que dentro desse verbo tem a palavra chica, né? Chico, chica, quer dizer, a gente usa para chamar garoto, garota, né? Uma chica, um chico. Mas essa palavra significa pequeno, pequena. La camisa não é grande, é chica. Mi casa é muito chica. Esta camisa está muito chica, não me cabe nesta camisa, está muito chica, né? Então, aticar vai significar diminuir, encolher. Sacar significa tirar. E o verbo tirar significa ou puxar ou jogar fora, jogar no lixo. Vamos aproveitar para lembrar que lixo em espanhol é basura. Né? Basura. Tá? Então, tirar significa puxar ou jogar fora. Esse verbo é muito usado, né, para dizer jogar fora. No meu exemplo, na primeira leitura, eu falei: necessito tirar esses papeles. Necessito tirar esses papeles a la basura. Então, preciso jogar fora, jogar no lixo. O verbo quedar. Quedar significa ficar. No meu exemplo, eu disse: esta noite eu me quedo em casa. Então, esta noite eu fico em casa. Eu me quedo em casa esta noite. Tá? Pode ser também sobrar. Não sobrou nada do bolo. Não quedou nada da torta. Esse verbo quedar também pode significar combinar. Né? Você marcou um compromisso com alguém. Marcou uma aula sábado. Então, nos quedamos a las 8 de la mañana en la escuela. Nos quedamos a las 8 de la mañana, ou seja, combinamos, acertamos, né? 8 horas da manhã na escola. Llenar, no meu exemplo, eu disse, tenho que llenar um formulário, né? Que significa encher, preencher, encher, preencher. Invitar significa convidar, tá? Invitação é convite, né? Vamos a invitar Juan a la fiesta. Esse verbo invitar também, ele pode servir para pedir para alguém pagar alguma coisa para você ou oferecer, né? Você fala para a pessoa: te invito, te quero invitar uma pizza, te quero invitar uma pizza. Você está dizendo que vai pagar. Né? Você pode usar para pedir também. Me invitas uma pizza? Pague uma pizza aí para mim, né? Algo assim. E cerrar significa fechar, né? O contrário de abrir. Abrir la puerta, cerrar la puerta. Abrir los ojos, cerrar los ojos. Né? Cerrar los ojos. Ok? Deixa eu
marcar um minutinho para vocês que estão fazendo print, etc e tal. Jackson, vamos marcar um minuto aqui, tá? Um minutinho. Então, nós temos aí o verbo fechar. Lembram o que significa? Hay que fechar los documentos. Achar, oler, desarrollar. Brasil es un país en desarrollo. Venir. ¿Cuándo vas a venir a mi casa? Calentar. Hay que calentar la comida. Cargar. No consigo cargar estas maletas. Aunar. En las dificultades, la familia se aúna. Chamar. Necesito chamar mi madre por teléfono. Molestar. No me molestes con estas cosas. Y el verbo oír. Quiero oír la música. Quantos desses verbos vocês já conheciam? Vamos para a tradução? Fechar significa datar. Quando eu falei hay que fechar los documentos, hay que fechar, você viu anteriormente que fechar em espanhol é cerrar. E fechar é falsa cognata, portanto. Fechar significa datar, colocar data, por data, né? Já que data em espanhol fecha. Achar significa achar, encontrar. Oler significa cheirar. Huele bien, huele mal. Tiene buen olor. Tiene buen olor. Né? Olor significa odor. Desarrollar significa desenvolver. Brasil é um país em desarrollo. Venir é o verbo vir em espanhol. Calentar. Calentar significa esquentar, aquecer. Cargar significa carregar. Aunar significa reunir, juntar. Em las dificultades, la família se aúna, se reúne, se junta, né? Aunar. Chamar. Em espanhol, geralmente se usa muito esse verbo para telefonar, né? Às vezes, até quando fala assim, chamar por telefone, termina sendo redundância,
Embora na língua espanhola eles não se importam muito com redundância, dependendo em muitos casos não incomoda chamar por teléfono, né? Então se usa muito chamar para telefonar. Esse verbo molestar significa em espanhol incomodar. É um verbo de uso frequente e tem derivados. Algo molesto, una persona molesta, un chico molesto, me estás molestando, perdonar que ele moleste, que significa incomodar. Você vai perguntar as horas para alguém, perdone que ele moleste, pero que hora tiene? Perdone que ele moleste. Então, esse verbo ele jamais vai ser usado com o sentido de perturbação sexual, abuso sexual, jamais, tá? Então é um verbo de uso frequente, um verbo comum em espanhol que é incomodar. E ouvir significa ouvir, tá? Eu vou marcar também 1 minuto antes de trocar o slide para vocês, né? O print, ou quem estiver fazendo alguma observação. Jackson, 1 minuto, por favor. Ok. Vamos para frente, então. E a questão 3, aqui eu quero o contrário, né? Vocês conseguem dizer o contrário em espanhol? Em espanhol e não em português. Vamos tentar fazer essa questão antes da gente entrar nas questões de interpretação, tá? Vou marcar 2 minutinhos para que vocês olhem e tentem, de repente, arriscar alguma coisa. Jackson, agora eu marco 2, tá?
Vamos lá. Então, em espanhol, o contrário de abrir, cerrar. De engordar, adelgaçar. Associe com a palavra magro em espanhol, que significa delgado. Com o intestino delgado, não tem o intestino, a gente estuda o intestino delgado, né, o mais fininho. Então, delgado, em espanhol, é a palavra que se usa para magro. Ou flaco também, pode ser mais delgado, delgada. Né? Então, adelgaçar o verbo. Acordar, quer lembrar, o contrário é olvidar. Então, acordar, lembrar, e o contrário, olvidar. Entretener, que significa divertir, entretener-se, algo entretenido, quer dizer divertido, é muito entretenido, muito divertido. O contrário seria aburrir. O contrário para separar, juntar. E de prender, pode ser soltar, porque prender pode ser como no português, privar alguém de liberdade. Mas também se usa o verbo prender aqui na América, espanhol da América, no sentido de ligar a luz, ligar a fogueira, ligar o fogão, né? Então, prender a luz, prender a cocina. Aí o contrário seria apagar. Coloquei esse asterisco para poder fazer essa observação, né? Porque esse sentido seria muito para o espanhol da América. Geralmente, a gente encontra muitos textos aqui, né, do espanhol falado na América. São 19 países. O que não quer dizer que não possa cair um texto, né, espanhol-Espanha. Pode sim. Mas, geralmente, se privilegia o espanhol aqui da América. Outro dia a gente fez um texto. Deixa eu ver se ele está aqui. Não está. Semana passada, que falava sobre... aparecia a palavra gris, que significa cinza. Cadê? Gris. Tina gris. Não sei se vocês lembram, semana passada, quem estava aqui na aula, né? O que é tina gris? Ele falava da poluição. Então, tina gris, China cinza. Né? A pessoa falava no texto de que não se enxergava um céu azul, tinha que pegar um avião. Né? O título é esse, China gris. E aí eu resolvi trazer esse vocabulário, né? Verde, amarillo, amarilla, que é amarelo. Tem a cor correspondente no fundo. Azul, rojo, roja, que é vermelho e vermelha. Aqui é interessante porque rojo, roja, a pessoa é falsa cognata, né? Vê aí rojo, aí acha que é roxo, é vermelho. Rojo, roja. Tanto é que ruivo em espanhol é pelirrojo. Pelirrojo, cabelo vermelho. Pele, de cabelo, pelirrojo. Blanco, branca. Negro, negra. Gris, que é cinza. Marrom. Naranja. Rosa. Morado, que é roxo, né? Morado, morada. Lila, lilás. Beige, é bege. Esse bege aí é quase branco, né? É porque bege é a cor do fundo do cartaz, né? Mas beige é bege, tá? Que é a cor desse cartaz aí. Se colocasse a mesma cor. Mas enfim, né? Castanho, dourado e plateado. Tá? Algumas cores para vocês. Eu vi que na semana passada a gente respondeu 2 textos onde aparecia nome de cores. Eu digo, deixa eu ir levando aqui mais vocabulário. Pronto. Agora, a gente vai entrar na interpretação e vou dar tempo para que vocês tentem responder também, tá? Essa é uma questão
ah, modelo Enem, digamos assim. Percebemos que a arte de rua tem uma poesia simples, né? Às vezes nem tão simples, né? Mas enfim, é um comentário de quem fez a questão. Mas geralmente é muito direto, né? Arte de rua, poesia de rua, é direto, né? Curta. Mas a questão vai para cá. Nele, acho que no enunciado, né? Podemos perceber que lá em cima diz assim: Eu tampouco sei como viver, estou improvisando. Acção poética Escobar. Existe isso aí, tá? Eles têm Instagram e tal, e divulgam coisas nesse estilo, nesse modelo. Eu vou marcar aqui também 2 minutinhos, tá, Jackson? 2 minutos. Então, veja só. É, é praticamente quase uma tradução, né? Sem usar o tampouco. Porque tem tampouco em português, né? Então, eu tampouco sei como viver. Ele quer dizer que também não sabe, né? Embora tampouco se empregue para isso aí. Eu tampouco sei como viver. Estou improvisando. Então, podemos perceber que na vida quase ninguém, não tem esse quase ninguém aí no texto, né? É, ninguém em espanhol, vamos lembrar que é nadie. Que na vida todos sabem viver, não tem essa generalização. Ele está dizendo que também não sabe, que o autor também não sabe viver. Por isso, né, improvisa. Estou improvisando. Não é que sabia, aquela vida que improvisa, aqui viagem também, nada a ver. É quase que literalmente uma tradução ou uma para o português do que tem no anúncio, né? Na arte de rua, na poesia de rua, letra C, portanto. Essa é a primeira questão, letra C. Eu digo que é quase uma questão Enem, porque não seria tão propriamente assim uma tradução. Mas, nós temos a questão 2. Essa sim é uma questão modelo Enem. E aí eu vou dizer aqui, vou ler aqui com vocês. Para combater a falta de civismo de dever cívico, de cidadão, de cidadania, de civilidade, tá? Então, para combater a falta de civismo, é uma questão do Enem 2018. E uma questão bem tranquila. Então, para combater a falta de civismo, a polícia da cidade de Barcelona tem. Tá vendo? Eu vou precisar ler o texto
e entender o que é que a polícia de Barcelona tem feito para combater essa falta, isso que ele chamou aqui de falta de civismo. O que é que a polícia está fazendo? A letra A fala assim: aumentando a aplicação de multas. B. Encarcerando jovens baderneiros. C. Isolando o centro da cidade. D. Controlando a distribuição de álcool. E letra E. Proibindo a música em alto volume. Essa é uma questão que já foi aplicada, tá? Questão Enem. Então, eu vou ler o texto com vocês, em espanhol, sem tradução, e vou deixar vocês acharem uma resposta. Depois eu volto traduzindo e comentando a questão. O título já é Incivismo. Passear por el centro de Barcelona, Espanha, de noche, implica, a ciencia cierta, tropezarse con, por ejemplo, jóvenes bebiendo en portales y plazas, con algunos de ellos aliviando la vejiga en las esquinas. La orden para la policía local ha sido la de multiplicar la ofensiva contra la falta de civismo, combatiéndose también, por lo tanto, las molestias callejeras que perturban el sueño. Y aunque no hay milagros, las cifras ya constatan el esfuerzo de este año por poner un freno. Con respecto a las molestias, ruidos, peleas, música a altas horas en la vía pública, las multas se han multiplicado por 4. Las multas por consumir alcohol en la calle superam já las 5.000 este verano. A gente leu só em espanhol, né? Você conseguiu identificar o que a polícia está fazendo? Fiz só uma leitura e em espanhol. Então, vou deixar em tela cheia 1 minuto para que você possa, no texto, olhar e identificar o que a polícia está fazendo para combater, né, essa falta de civismo. Ô, Jackson, 1 minuto. Vamos lá. Então, você olhou para o texto, né? E acredito eu que tenha tentado identificar o que é que se diz que a polícia tem feito para combater essa falta de civismo, como ele fala ali, né, na questão. Então, vou trazer para você a questão, e aí marco mais 1 minuto para que você escolha a resposta. Mais 1 minuto, Jackson.
Bora lá. O texto diz assim: incivismo, né? Passear pelo centro de Barcelona. Está falando de Barcelona, na Espanha, né? Barcelona, Catalunha. Olha só isso aí. Passear pelo centro de Barcelona, cidade histórica, antiga, turística, de noite, implica a ciência certa, quer dizer com certeza. A ciência certa, você pode ficar certo. Tropeçar com, por exemplo, jovens bebendo em portais. Quando ele fala aqui em portales, ele está querendo dizer em portas de prédios, de edifícios que tem uma escadaria, prédio comercial que fechou e tem escadaria, tem que dá para ficar sentado. É isso, né? E praças. Com alguns deles aliviando la vejiga, ou seja, a bexiga, urinando, né? Nas esquinas. A ordem para a polícia local foi a de multiplicar a ofensiva contra a falta de civilização. Vou traduzir assim, tá? Combatendo também, portanto, os incômodos. Tá vendo? Ó? Moléstias, de molestar. Las molestias callejeras, os incômodos de rua. Essa palavra callejeira vem de calle, calle significa rua. Então, callejeiro ou callejeira, de rua, né? Combatendo também, portanto, os incômodos de rua, que perturbam o sono. Embora não haja milagres, as cifras já constatam o esforço desse ano em pôr um freio. Com respeito aos incômodos, às molestias, né? Aí ele dá exemplos: ruídos, barulhos, peleias, brigas, música a altas horas, em via pública. As multas se multiplicaram por 4. As multas por consumir álcool na rua superam já 5.000 neste verão. Então, o que a polícia fez? Prendeu, fechou o centro. O que mais que ele fala na questão? Prender, fechar o centro. O que mais que ele dá como opção? Proibir música, isolar o centro, prender os jovens. O que foi que a polícia fez? Multou. O aumento de multas, né? Não proibiu, não controlou, enfim. Está ali cometendo algum tipo de infração, multa, né? No bolso. O senhor pede documento, pega o CPF. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Por isso ele parar e pedir um documento, você vai dizer que não vai entregar o documento para a polícia, ou que não tem. Se disser que não tem, aí vai preso, né? Se disser que não vai entregar, é problema. Então, a polícia multa a partir da documentação, né? Aumentando a aplicação de multa. Ó, isso aqui, aumentar a multa, multar, ó, resolveria um bocado de coisa. Mas, né? Questão 3. Texto 3. Também uma questão Enem desse mesmo ano, 2018. O texto discute o sentido de tolerância. Pronto. Nem li o texto, sei que ele vai falar sobre tolerância. Nele, no texto, esse sentido assume um papel social. Tolerância no sentido social. Uma vez que a tolerância... Então, eu vou ler o texto e entender qual é esse sentido social que o texto traz. Letra A diz assim: supõe ser mais importante a opinião alheia do que a própria alheia. O texto diz isso, né? O texto fala de tolerância
num sentido social, dizendo que é mais importante a opinião alheia do que a própria? B. Legitima as diversas formas de expressão de vontade? É isso? Legitima as diversas formas de expressão de vontade? C. Incentiva os sentimentos de justiça e de igualdade? D. Minimiza os efeitos das ações desrespeitosas? Tem umas coisas que a gente lê que a gente, né, não é possível que seja isso, mas a gente só pode escolher a alternativa depois que lê o texto. E letra E, fortalece o comportamento individualista? Já que a gente está falando de tolerância como um papel social, a letra D e a letra E são meio complicadas, né? Enfim, não sei, mas tem que ler o texto, né? E a chave é essa. Ele diz que o texto fala de tolerância, né? Que ela é como um papel social. Nele, no texto, esse sentido, né? O sentido de um papel social. Uma vez que a tolerância... Vamos ao texto 3. Fazer a leitura, tá? Caso não dê tempo a gente responder, na próxima semana a gente traz, né? Afinal de contas, já faz parte aí desse nosso pacote de revisão. Eu acho que provavelmente vai para a próxima semana. Esse é o terceiro ano. Terceiro T. Deixa eu marcar aqui que tem que trazer isso para vocês na próxima semana. Galera do Enem. Então acompanhem comigo a leitura. Primeiro em espanhol, né? La tolerancia es la capacidad de conocer. Perdão. La tolerancia es la capacidad de conceder la misma importancia a la forma de ser, de pensar y de vivir de los demás que a nuestra própria maneira de ser, de pensar e de vivir. Percebe aí, ó? Se entendemos que nossas crenças e costumbres não são nem mejores, nem piores que as de outras pessoas, sino simplesmente distintas, estaremos respeitando a los demás. Compartir as diferenças nos enriquece, nos hace mais grandes. Algunas veces, a lo largo del tiempo, se puede observar una serie de ejemplos de indivíduos cujas formas de actuar se originan precisamente de la falta de respeto hacia los demás. El dejar pasar actitudes desconsideradas e injustas es una forma indirecta de não respeitar a quienes las sufrem e de não importar-nos em lo absoluto. Por isso, ser tolerante é também definir-se, dar um passo al frente, hacer uma opção por la justicia e la paz. Quando a gente trabalha aqui, eu procuro sempre com vocês apontar onde é que justifica-se a resposta do texto ali. Entre o primeiro e o segundo parágrafo vai estar a resposta para essa questão, né? No terceiro, ele praticamente reforça, né? Não seria mais ou menos um contraponto, mas ele tenta no último parágrafo ser mais específico com o que ele está falando no primeiro e no segundo parágrafo, para não ficar algo tão aberto assim. Bom, enfim, né?
façam um print, o texto está aí na frente de vocês, né? Para que vocês possam tentar responder e na próxima semana a gente discute. Eu quero traduzir, eu quero... Tá aqui a questão, né? Questão 3. E na próxima semana responder com vocês. Está aqui a questão. Se não fizeram print, façam print. A gente está quase encerrando, né? E tá aqui o texto para vocês mais uma vez, se não fizeram print no começo. E nós vamos chegando ao final de mais um encontro, de mais uma aula. Hoje nós trabalhamos vocabulário, lembramos algumas coisas, trabalhamos falsas cognatas e trabalhamos interpretação de texto. Afinal de contas, é 1 hora de aula, dá para a gente aproveitar e fazer bastante coisa. Nas próximas aulas, a gente segue com a receita, né? Estou respondendo questões, pensando ali no pessoal que vai fazer o Enem. Quem não vai fazer ano que vem, aproveita também, né? É uma revisão, tá? Então, boa noite para vocês. Muchísimas gracias por la atención. Hasta la próxima semana. Nos vemos.